Nós vamos ler aqui Filipenses 2, verso 6. Amém. Glória a Deus, irmãos. Diz assim a santa palavra do Senhor: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Poder assentar-se, irmão. Louvado seja o nosso Deus. Nós lemos aqui algo maravilhoso da parte de um Deus, que Ele, sendo Deus, Ele abriu mão da tua glória para vir como homem, e se tornar servo. Mas Ele foi mais além. Ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte. Lemos aqui. Morte essa que nós conhecemos, que é a morte de cruz. Mas no verso 9 diz: por isso que ele fez, que ele veio como homem, nasceu na carne, viveu como homem, foi morto como homem, mas ele sabia que ele era filho de Deus. Ele estava aqui na terra fazendo uma missão do Pai, para a remissão de todo o povo, para a glória do Pai. E diz no verso 9: por isso também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está sobre todo o nome. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, grandioso. Ele é grande, irmão. Nós talvez não temos noção da grandeza desse Deus. Eu quero trazer uma mensagem para nós refletirmos um pouco da grandeza deste Deus, que nós não podemos ter uma noção da sua totalidade, irmão. Mas nós sabemos que Deus colocou Ele acima de todas as coisas, sendo grande, sendo o maior. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Esses dias eu estava conversando com meu irmão, ele me contou umas 3 vezes isso, ficou aqui. Quando criança ainda, por isso que eu trouxe uma introdução no começo, sem estar gravando ainda. Quando criança ainda, nós morávamos no quintal do lado, tinha uma figueira, que dava um figuinho pequenininho. Não era nosso esse terreno, mas nós podíamos usar ali. Meu irmão contou esse dia para mim que ele, debaixo daquela figueira, ele viu uma mão muito grande, com os dedos enormes. Ele criança ainda. Eu sou 3 anos de diferença dele, não dá nem para calcular se era 7, se era 8, 9. Mas era. E ele contou para mim e falou: irmão Álvaro, eu vi uma mãozona tão grande descendo, uma mão enorme, e eu fiquei imaginando, ele não vai conseguir me pegar, porque eu vi uns dedos tão grande, e aquela mãozona vindo assim, ele não vai me pegar, porque eu era assim. Aí de repente ele deparou que ele estava no meio da mão dele, ali, aquele mãozona. Como ele pegou, ele não sabe, mas ele estava ali. Tem coisas que a gente não entende, meu irmão, dessa grandeza que Ele é. Meu irmão não conhecia, óbvio, naquele tempo,
Mas Deus já desceu e mostrou aquela mão poderosa, grandiosa. A Bíblia diz em Salmos ou no livro de Jó, que a concha das tuas mãos está o mar. É muito grande, irmão. A minha esposa, uma ocasião, orando numa igreja que ela frequentava, eu não era convertido ainda. Ela disse que começou a orar. Ela viu duas mãos enormes descendo sobre ela, assim, na cortina, me parece que foi isso. Duas mãos poderosas, grandiosas, irmão. Ela falou que é enorme, descendo. Mas por um momento a oração foi interrompida, porque acabou ali a oração e o pastor interrompeu e aquela mão vinha vindo enorme na direção dela. Meu irmão, é desse Deus que eu quero trazer uma mensagem para a gente refletir na grandeza desse Deus. Jesus Cristo, Ele é superior a todos. Nós lemos aqui que quer seja no céu, os anjos, na terra, os vivos, e debaixo da terra, porque esses estão debaixo da terra, um dia vão ressurgir, e vão estar diante desse poderoso Deus, grandioso Deus. E eu quero falar um pouco desse Jesus, que o Deus o colocou o seu nome acima de todo nome, como lemos aqui no verso 9. O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 4, diz assim, que Jesus é mais excelente do que os anjos. Eu quero trazer um pouco de reflexão, meu irmão. Às vezes nós não temos um entendimento tão glorioso de conhecer esse Deus tão grande. A gente não faz ideia, irmão. Jesus, Ele está acima de toda a potestade do mal, irmão. Não esqueça isso, irmão. Nós estamos cultuando um Deus gloriosíssimo. Nós estamos adorando um Deus que está acima de todos os deuses, irmão. Ele está acima de toda a potestade que se levanta querendo ser Deus, meu irmão. Ele é o maior. Aleluia. Moisés ele está acima de Moisés, irmão. Moisés, ele foi um grande líder. Moisés, ele recebeu do Senhor Deus toda a condição para tirar aquele povo do Egito e levar para uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, uma terra da promessa. Moisés foi um grande homem, foi um grande líder, cumpriu com a sua promessa. Ele libertou os homens da escravidão do Egito e levou para uma terra prometida, como assim Deus o conduziu a ele. Mas Jesus é maior do que Moisés, irmão. Jesus é maior do que Moisés. Além de libertador, Jesus é salvador, irmão. Aleluia. Ele é muito mais. Aleluia. Na antiga aliança, no antigo pacto, no judaísmo, se sacrificava animais, muitos animais todo o tempo, para perdão e remissão dos pecados dos povos. Teria que fazer muitos sacrifícios ali, todo o tempo sacrificando. Mas Jesus, o único perfeito sacrifício, maior de todos os sacrifícios, meu irmão, Ele foi o único, superou os animais. Aleluia. Jesus deu a vida para um único e maior sacrifício para perdão de todos, irmãos. Aleluia. Não tem mais sacrifício de animais. Ele foi um sacrifício maior. Aleluia. Ele foi o maior. Em Hebreus 10, 12 diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre na destra de Deus. Ele ressuscitou, né, irmão? Os Hades não segurou a tua morte. Ele não viu a corrupção. Ele está sentado na destra de Deus, o Todo-Poderoso. Não esqueça isso que eu vou dizer para vocês agora. Ele está sentado e vai julgar. Ele vai julgar, irmão. Nós lemos que todo joelho se dobrará diante dele naquele dia. Ele é grandioso, Ele é poderoso, meu irmão. Jesus fez o único sacrifício
por todos nós. Jesus sofreu muito, meu irmão, mas ele venceu. E agora ele está no lugar digno, à destra do Pai, à sua direita. E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eita Deus poderoso, aleluia, aleluia. Nosso Deus é maior que qualquer Deus que queira ser Deus, criado pela imaginação do homem, meu irmão. Pode-se fazer uma estátua de 50 metros, de 30 metros, que seja, meu irmão. Ele é maior. Ele é maior. Quantos ídolos quiseram se levantar com muitos metros, mas estão todos no chão, prostrados, num pasta de pedras montoadas. Mas o nosso Deus é poderoso. Aleluia, aleluia. As mãozonas dele, os dedão dele, irmão, ele pega aquele pequenininho e põe aqui assim, aleluia, põe aqui assim. Tu é meu, aleluia. Te conheço desde o ventre da tua mãe, meu filho. Eu sei que você vai ser fiel comigo, eu sei, aleluia. Você está aqui hoje, meu irmão, você está aqui hoje, a palavra dele é verdadeira, se cumpriu, aleluia. O nosso Deus é maior, meu irmão, escute isso, nosso Deus é maior e Ele está em nós, maior é o que está em vós, diz a palavra do Senhor, irmão, aleluia, esse é o nosso Deus. Outros deuses não são nada diante do nosso grande Deus, irmão, superior a tudo que se nomeia a deuses. A grandeza desse Deus, meu irmão, é superior a qualquer líder judeu, qualquer líder judeu. Ele é maior que Abraão, ele é maior que Moisés, Josué, ele é maior de qualquer profeta que se levantou, meu irmão. Ele é maior do que todos. E Jesus aqui, eu vou ler uma passagem que ele declarou isso, meu irmão. Ele é maior que Jonas, ele é maior que Salomão, ele é grande, irmão. Ele é Deus. Os judeus, numa certa situação, quando Jesus estava em vida ali pregando, vocês sabem que os judeus, os fariseus, todos eles vinham tentando a Jesus para prová-lo. E Jesus sempre com muita sabedoria saía daquela situação e deixavam que eles eram o problema ali. Vocês sabem muito bem que uma pregação do profeta Jonas, uma cidade de 120 mil foi convertida pela pregação de Jonas, vocês sabem disso. Um grande pregador, um homem que pregou e se converteu uma grande cidade, do rei até o mais servo pequenino, até os animais, no sentido de uma conversão que chamou a atenção mesmo, do rei para todo o povo, até os animais. Não digo que os animais foram convertidos, mas eles também não poderiam fazer nada. E essa pregação salvou uma cidade inteira pela pregação de Jonas. E Jesus ali diante daqueles homens que sempre tentando ele com suas perguntas. E lá em Mateus 12:38, diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: mestre, se quisermos ver da tua parte algum sinal. Então você vê que sempre eles vinham tentando Jesus, pedindo sinais para que, se faz um sinal aqui, nós cremos que tu é o Filho de Deus, é Deus. Mas continuando aqui no verso 39, mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado sinal nenhum, senão o sinal do profeta Jonas. Depois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí no 41, vocês bem sabem que esse sinal que Jesus falou ali, do profeta Jonas, estava falando da tua morte, da tua ressurreição no 3º dia. Eles com certeza não entenderam, mas esse era o sinal que eles precisavam entender, que ele ia ressuscitar no 3º dia. Mas continuando no 41, diz assim:
Aí ele fala para eles assim: e os ninivitas surgirão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí ele vem e fala para eles: olha, os ninivitas, aquela cidade que ouviu a pregação de Jonas, que foi convertido todo aquele povo, essa geração convertida pela pregação de Jonas, se levantará para esta geração e a condenará. Nós sabemos que nós vamos julgar um dia, né, irmão? Nós sabemos isso. Então essa geração de Nínive, que se converteu pela pregação de Jonas, elas surgirão naquele dia e vão condenar essa geração má. Por quê, irmão? Por quê? Escute isso. Os ninivitas surgirão no juízo com esta geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem está é maior do que Jonas. Tipo assim, eu sou maior que Jonas, vocês não acreditam. Mas essa geração que foi convertida pela pregação de Nínive, pela pregação de Jonas, se levantará e condenará vocês. Porque aqui está quem é maior do que Jonas. Mas não receberam. Quer ver na sequência, no 42, vou chegar aí. Salomão foi um homem que teve a sabedoria de Deus. Ele foi o homem mais sábio da terra, porque Deus falou que não haveria outro igual a ele. Ele foi o homem mais sábio da terra para julgar, juiz, para decidir. E a sabedoria dele era maravilhosa. Até chegar nos confins da terra, lá em Sabá, a rainha Sabá, sabendo dessa sabedoria que Salomão recebeu do Deus de Israel, ela se interessou muito, ela saiu dos confins das terras, para conhecer a sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que ela se admirou muito da sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que ela falou assim: eu vejo que o que os meus servos falou de ti, não é nem a metade, porque eu vejo coisas gloriosas. E a Bíblia diz que ela chegou até perder o sentido, porque tanta sabedoria ela contemplava ali. E ela veio de longe para contemplar essa sabedoria, irmão. E sabe que a Bíblia diz? E que a Bíblia diz para esses fariseus, esses escribas, essas pessoas incrédulas, essas pessoas que pedem sinais, essas pessoas que ainda não decidiram na sua vida. No 42 diz assim, Jesus continua: e a rainha do sul se levantará a juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Continuando: e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Não sou eu que estou falando que Deus é maior, ele mesmo está falando que ele é maior. Aleluia. Salomão foi um homem muito sábio. Salomão adquiriu sabedoria, mas Jesus é maior. Jesus, ele é a sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus, irmão. Aleluia. Ele é a própria sabedoria. Ai daquele que, bem-aventurado aquele que encontra a sabedoria e retém no teu coração. Encontraste um grande tesouro. Bem-aventurado aquele que adquire a sabedoria e não larga. Aleluia. Os judeus disseram, não nesse outro, aqui é outro capítulo, em João 8,52. Os judeus disseram aqui em João 8,52, disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Aí eles falam assim: é tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes ser tu? Olha aí, na sequência, agora estamos em João, mas você vê esses homens aqui, Jesus se apresentando, são os mesmos aqui de Mateus, tá, irmão? Mesmo, Mateus escreveu isso, e João escreveu na frente, são os mesmos camaradas daqui, os mesmos judeus, fariseus, sempre contestando, não acreditando, sempre fazendo, irritando o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim aqui, lemos aqui, né?
E tu dizes, quem guardar minha palavra nunca provará a morte. Jesus tinha trazido esse evangelho para eles ali, irmão. Se vocês guardarem minha palavra, vocês não conhecerão a morte, mas sairão da morte para a vida. E eles questionando, aí diz assim: é tu maior do que o pai Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas que morreram, quem faz ser tu? Eu sou. Eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Estava ali quem era maior do que Abraão, irmão. Estava ali quem é maior que os profetas. Porque eles bem mesmo disseram com as suas falas aqui: é tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Abraão morreu. E também os profetas morreram. Quem és tu que fazes ser? Jesus, Ele é maior em tudo, irmão. Eles bem dizeram que Abraão morreu, que os profetas morreram, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou. O nosso Jesus está vivo, está sentado na destra de Deus, e Ele vai julgar, irmão. Ele é maior, Ele continua vivo, meu irmão. Jesus também, Ele foi e é hoje o maior sacerdote, meu irmão. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios para o povo, mas era sacerdotes imperfeitos, homens cheios de falhas. Ia sacrificar um animal, mas ele mesmo não estava bem com Deus. Eles mesmo não estavam como tem que ficar para sacrificar os animais. Eles eram homens imperfeitos, cheios de falha. Mas vindo o Senhor, o maior, e sendo perfeito em tudo, este sim é o nosso sacerdote, meu irmão. Ele intercede por nós todo o tempo. Ele está intercedendo nesse momento por nós, pela tua igreja, para nos ligar a Deus novamente, para nos levar a Ele, meu irmão. É um sacerdote, Jesus Cristo, o maior sacerdote. Ele não é imperfeito, Ele é perfeito, Ele não tem falha. Ele pode entrar na presença do Pai ali, intercedendo por nós, e o Pai vai receber, porque o Filho está intercedendo, não um homem falho, cheio de erros, como sabemos que os sacerdotes, os levitas, era assim. Ele é o maior sacerdote, meu irmão. Assim diz a palavra, está escrito em Hebreus 10, 11, 12. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, quem é este? Jesus. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre na destra de Deus. Aleluia. O nome que está acima de todo nome, meu irmão. Esse é o nome, esse é o Senhor que Jesus que nós servimos. É uma reflexão, meu irmão, é uma mensagem de reflexão, para que possamos entender, compreender, pelo menos um pouco, da grandeza desse Deus, meu irmão. Nós não temos noção da grandeza desse Deus. Se nós tivermos a noção, meu irmão, nós estaríamos mais dependentes dele, meu irmão. Parece que às vezes o nosso Deus é pequeno. Não é pequeno, meu irmão, Ele é grande. Ele é grande, Ele é grande. Aleluia. Aleluia, Senhor. Jesus, por si mesmo, feito uma purificação do nosso pecado. Ele está acima de todos os céus, meu irmão. Você percebe que Ele está sempre acima, sempre no alto, sempre por cima, sendo o maior em tudo, meu irmão. Aleluia. E Jesus sendo o autor e consumador da nossa fé, meu irmão. Você não poderia estar do jeito que você está hoje aí, chorando, agradecendo, reconhecendo, porque Ele é o autor e consumador da vossa fé. Ninguém pode, meu irmão. Só Ele tem os dons do Espírito para dar para quem Ele quer. E todos têm o dom da fé, meu irmão. Ele sendo o autor e consumador da nossa fé. Isso para quê, meu irmão? Para que nós possamos permanecer fiel a Ele. Para que nós possamos crescer.
para que nós possamos conhecer na profundidade da sua grandeza, olhar para as coisas ao nosso lado, à nossa volta, contemplar a grandeza da sua criação, das coisas que os olhos, que nós possamos completar. É tudo grande, irmão, é tudo grande. Ele é Senhor, Ele é Deus, é o único Deus que perdoa pecado. Você conhece outro Deus que perdoa pecado, meu irmão? Que tira pecado do mundo? O maior que seja aí, nomeado por homens, além de não tirar pecado, não pode salvar ninguém, meu irmão. O nosso Deus, Ele tem o perdão dos pecados e tem também a salvação para aqueles que recebem o perdão do pecado, meu irmão. E conheça esse grande Deus. Não tem como não ver essa grandeza, meu irmão, nas nossas vidas, todo o tempo. Ele é o único Deus que trouxe paz com o teu povo para com Deus. Se tem alguém irado, é Deus, irmão. A ira não nos pertence, pertence a Ele. Mas o nosso Deus, sabendo da grande ira de Deus pelos povos pecaminosos, por tudo que a gente vê, Ele trouxe uma paz de Deus para nós. Porque a Bíblia diz que, sendo pois justificado pela fé, essa fé, meu irmão, que Deus nos colocou diante de nós, e essa fé grandiosa que nós temos em Deus, nós conseguimos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Essa paz, meu irmão, que nós encontramos, nós saímos da ira de Deus, daquele grande Deus. A ira de Deus, meu irmão, vai ser terrível nessa terra, e para as pessoas que vão ser lançadas naquele local, como foi dito aqui no começo, aquele local lá de tormento, meu irmão. O inferno ainda não é o lago do fogo, meu irmão, para você ter uma ideia. Ali é onde estão as almas que não vão reinar a promessa que Deus trouxe. Não quiseram o grande Deus. Estavam atrás de muitas coisas terrenas, muitos sinais, mas estão lá, intercedendo pelos seus que nada pode mais. De lá não podem vir para cá, irmão. De lá eles vão para lá, para o lago do fogo, onde será lançado o Satanás, seus demônios, todos os falsos profetas, besta, todos que não forem encontrados o seu nome no livro da vida, serão lançados no lago do fogo, ali, só choro e ranger de dente para toda a eternidade, meu irmão. Mas ainda é tempo, como foi dito aqui, ainda é tempo de falar do céu para essas pessoas, falar da vida eterna, falar das coisas que estão preparadas. É nesse tempo que nós temos, nem no céu não adianta, se nós estivermos lá, nosso espírito estiver no céu, eu quero descer lá de novo, não, você já teve o seu tempo de falar, e que eles ouçam lá que eles estão pregando o verdadeiro evangelho. Então o tempo é hoje, meu irmão, o tempo de pregar, o tempo de falar para essas vidas é hoje, para que se conheça esse Deus glorioso, aleluia, que hoje trouxe a paz ao nosso coração. Escute isso, meu irmão, escute isso que eu vou dizer. Jesus, Ele é maior que o sacerdote, maior que os profetas, Ele é maior que Moisés, é maior que Abraão. Nós sabemos disso na leitura da Bíblia. Mas Jesus é a maior revelação de Deus para o homem. Você entendeu isso, meu irmão? Jesus é a maior revelação de Deus para o homem, para que o homem tenha salvação por Ele, irmão. Se tem algo glorioso, grande, meu irmão, é a revelação de Jesus Cristo, é a maior revelação de Jesus Cristo para o homem. Você pensa que todos conhecem esse Jesus Cristo, meu irmão? Estão se prostrando, indo numa igreja, Jesus Cristo, estão falando de Jesus Cristo, mas será que é esse Jesus Cristo que o Pai revelou ao mundo, para todos que nele crê? Um Jesus que realmente é grande na sua vida e na minha vida, que eu creio, que eu confio, que eu oro para Ele? Onde está a minha fé ancorada nesse grande Deus? Onde todo dia nós temos que renunciar e falar: Senhor Jesus, me ajuda, porque sozinho eu não posso, porque temos uma cruz para carregar, e não podemos carregar do nosso jeito. Esse Jesus que foi revelado a ti, meu irmão, e para mim, essa é a grande revelação de Deus para a sua igreja. Esse Jesus, a revelação de Deus
Você crê nisso, irmão? Às vezes a gente fala, né? Mas sempre talvez tenha um Jesus diferente aqui dentro, né? Um Jesus de grandeza para esse mundo, um Jesus que... Sabe o que eu estou dizendo? Não precisa nem falar, né? Mas o nosso Jesus, ele é grande pelas grandes obras que ele fez por nós, por amor a nós, pela obra que ele fez para contemplar o Pai. Ele fez tudo, ele foi fiel ao Pai até a morte, como lemos aqui, meu irmão. E Deus, por isso, lhe deu um nome que está sobre todo nome, irmão. Digno deste nome, digno de ser glorificado, coroado, o maior. E ele é e sempre será. Olha que coisa linda é isso, meu irmão, que eu vou dizer. Jesus, ele recebeu o mais excelente título da parte do Pai. Jesus, Filho de Deus. Filho, isso é um título que está no Senhor Jesus Cristo. O maior título que ele é, Jesus, Filho de Deus. A Bíblia diz em Lucas 9,35, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Esse filho é um título que Deus colocou, é o maior título, Jesus, Filho de Deus. Por isso que muitos não receberam, que ele vinha falando sobre isso, que ele era o Filho de Deus. Se tu é o Filho de Deus, desce aí e creremos em ti. Não precisou descer dali. O diabo falou: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras. Ele é o Filho de Deus. Ele não, esse título já era dele. Não precisava provar para Satanás e muito menos para homens. A obra estava sendo feita ali. Único sacrifício a todos os nossos pecados. Maior obra, maior revelação para o homem, Jesus Cristo. Que hoje nós podemos contemplar com entendimento, meu irmão. E Deus, e você vê que Deus mesmo dando esse título para o nosso querido e Senhor Jesus Cristo, Ele sacrifica ainda o teu filho por nós, meu irmão. Muitas vezes nós não paramos para pensar que Jesus, Ele foi grande em tudo, até no momento de ser sacrificado por nós, pela vontade do Pai. Irmão, Jesus foi o melhor mestre, Jesus foi o melhor profeta, foi o melhor sacrifício, mais perfeito sacrifício. Por ele foi feito o melhor pacto, a melhor aliança. Por ele foi feito grandes coisas, por ele veio a salvação do povo. Por isso você está aqui hoje, irmão. Jesus, ele tem que ser tudo em nós. Ele tem que ser grande em nós. E ele é grande em nós, irmãos. Às vezes nós que com a nossa pequenez fé não conseguimos enxergar isso. Essa mensagem é para nós refletirmos na grandeza de Deus. Mas o meu problema é grande, você não conhece minha dificuldade, minha situação, mas Ele é maior. Se não entendemos isso, Ele não será grande em nossas vidas. Se estamos duvidando, estamos sendo incrédulos, há um grande mar na nossa frente, há uma grande montanha na nossa frente, mas o meu Deus, Ele é Deus do impossível, Ele faz como Ele quer, Ele é poderoso, Ele remove essa montanha com um assopro, Ele tira esse mar que está diante de ti. Mas, por que clama a mim? Mas, é isso que nós temos que refletir e entender, meu irmão. Que nós estamos diante de um grande e poderoso Deus. Às vezes ficamos murmurando, reclamando nos cantinhos. Ele está vendo tudo isso, irmão. Ele está vendo tudo isso. Ouvindo tudo isso também. Mas quando nós deparamos com essas situações e nós colocamos o grande Deus diante dessa situação, Ele se alegra, irmão. Ele se alegra e você vai contemplar, você vai ter experiência
Você vai ver o agir dele naquela situação que os seus olhos era impossível. E nunca mais irá questionar algo sobre ele. Nós não podemos nada, irmão, mas ele pode tudo. E como eu disse no começo, irmão, ele vai julgar. Ele vai julgar. Mas nós sabemos também que ele nos mostrou o caminho, sendo ele mesmo o caminho. Não é maravilhoso, irmão? Não é mesmo maravilhoso, né? Porque teve uns que perguntou, qual é o caminho, né? Puxa vida, você está tanto tempo comigo e não sabe o caminho? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí abriu os entendimentos. Então nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio com poder e glória. Ele veio como homem, sim, mas ele tinha poder. Mas não usou para fugir daquilo que ele veio. Ele dava poder para os seus discípulos antes de ressuscitar. Te dou poder e autoridade sobre os demônios. Vai lá e expulsa demônio onde você for. Deu poder. Mas no sentido carne ele suportou tudo. Tinha que passar pela humilhação, como lemos aqui no começo. Como lemos aqui. Eu queria frisar no final. Porque nós lemos aqui em Filipenses 2, eu trouxe para os irmãos a grandeza desse Deus, uma reflexão apenas. Então nós sabemos que estamos diante de um grande e poderoso Deus. Jesus Cristo não foi o homem que nomeou a ele, foi o Pai. Ele vindo como servo, se humilhou, a morte de cruz, como sabemos. Por isso Deus exaltou. Agora eu quero ler de novo, para que nós possamos ter um maior entendimento sobre essa leitura no começo, irmão. Por isso também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre. Vai entender? Este nome, esse título, Filho de Deus, Jesus. Ele diz, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus. Quem que está no céu, irmão? Os anjos. E na terra, nós. E debaixo da terra, os mortos que vão ressurgir. Vão ressurgir para quê, irmão? Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Muitos adoradores de muitos nomes titulados nessa terra. Muitas pessoas que seguiram ensinamentos hereges, contrários da Bíblia. Eles vão se dobrar diante de Jesus naquele dia e vão reconhecer que Ele é o Senhor. Mas tarde demais para reconhecer o Senhor. Nem todos ali se salvarão, meu irmão. Todos os joelhos vão se dobrar. Eu não vou se dobrar. Vai. Esse é o Senhor que foi anunciado para vocês todos. Vocês seguiram esses aqui? Não são deuses. Você preferiu isso aqui? Não são deuses. Ah, mas eu não sabia sim. Porque a cidade de Nínive vai se levantar naquele dia e vai julgar aquela geração. A rainha Sabá vai se levantar e vai julgar aquela geração. Nós vamos se levantar naquele dia e vamos julgar aquele que Deus quer que nós julgamos, meu irmão. Nós vamos julgar com o Senhor Jesus Cristo naquele dia. Vamos se preparar nesse tempo para aprender com o Senhor Jesus. Quando a segunda morte ressurgir, que serão os ímpios que morreram sem a salvação, eles vão ser julgados. Os seus joelhos também vão ser dobrados naquele dia. Todos vão reconhecer que Ele é o Senhor. Ninguém vai para o inferno sem saber que Ele é o Senhor. Não quiseram Ele, mas vai para o inferno sabendo que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, uma reflexão para a gente saber reconhecer a grandeza desse Deus na nossa vida. Nós somos abençoados demais para murmurar, irmão. Nós temos promessa grandiosa para se queixarmos com coisas tão pequenas. E Ele é tão grande. E Ele é tão grande. E nós por pequenas coisas, ai Senhor, ai meu Deus, não. Glória a Deus. O Senhor é maior nos meus problemas. Glorifica a Deus todo o tempo. E Ele se alegrará. Amém, irmão? Amém.
E a Deus toda.